Você já se perguntou por que tantos relatos de alienígenas descrevem criaturas com grandes olhos, cabeças avantajadas, corpos finos e pele acinzentada? E se essas criaturas não forem de outro planeta? E se elas forem o que nós vamos nos tornar no futuro? Hoje, você vai conhecer uma teoria que pode mudar completamente o que você pensa sobre os extraterrestres. A ideia de que os ETs não são de outro mundo, mas de outro tempo. Mais especificamente, que eles são humanos. Humanos do futuro. Vamos nessa. A maioria dos relatos sobre alienígenas descreve um ser muito parecido entre si. Cabeça grande, olhos enormes, corpo magro, baixa estatura e quase nenhuma expressão facial. São os chamados Greys, ou cinzentos. Mas pensa comigo, por que seres de outro planeta seriam tão parecidos com os humanos? Se o universo é tão diverso, por que eles teriam 2 pernas, 2 braços, um crânio, 2 olhos? E se a resposta for simples, eles não são de outro planeta. Eles são o que nós podemos nos tornar daqui a 1000, 5000 ou até 50.000 anos. Agora imagine como seria a evolução de um ser humano em um futuro onde tudo é automatizado, onde quase não saímos de casa, onde a inteligência artificial e a tecnologia resolvem tudo. Nossos corpos iriam atrofiar, nossos músculos perderiam a função. Nossas cabeças, por outro lado, poderiam crescer não em tamanho físico apenas, mas em volume cerebral. Olhos maiores para ambientes com pouca luz, talvez subterrâneos ou com atmosfera poluída. A fala talvez desapareça, substituída por formas de comunicação mais eficientes, como a telepatia ou até sinais neurais. A pele acinzentada pode ser resultado de viver sem sol, ou até uma forma de adaptação a ambientes diferentes do nosso. Tudo isso faz sentido se estivermos falando da nossa própria espécie, muito evoluída, voltando para estudar o passado. Mas aí vem a grande pergunta: isso seria possível? Bom, segundo Einstein, o tempo é relativo. A teoria da relatividade mostra que o tempo pode se dilatar ou se comprimir, dependendo da velocidade em que você viaja. A física moderna já discute a possibilidade de buracos de minhoca, atalhos entre 2 pontos do espaço-tempo. Ainda não é possível com a tecnologia atual. Mas e daqui 1000 anos? Se um dia a viagem no tempo for descoberta, é lógico pensar que o primeiro lugar que iríamos seria o passado. Nosso próprio passado. E por que humanos do futuro voltariam ao nosso tempo? Talvez para observar a história de forma direta, talvez para entender os erros que cometemos, ambientais, sociais, bélicos, ou, quem sabe, para coletar dados genéticos de pessoas que viveram antes de uma catástrofe ou mudança evolutiva. Algumas teorias dizem até que os abduzidos estão sendo estudados para fins científicos, como se fossem cobaias humanas do passado para curar doenças ou entender traços que se perderam no futuro. É como se eles fossem antropólogos temporais, observando a humanidade antiga, ou seja, nós, como hoje observamos fósseis ou tribos isoladas. Agora pensa nos relatos. Muitos abduzidos dizem que os seres não falam, mas se comunicam por pensamentos. Outros dizem que sentem empatia, que os seres não parecem agressivos, apenas curiosos. Algumas experiências incluem avisos, mensagens sobre o futuro, catástrofes, mudanças climáticas, como se eles soubessem o que vai acontecer, porque já aconteceu no tempo deles. Seriam esses avisos tentativas de nos alertar, ou apenas observações de cientistas temporais que não querem interferir demais? Claro, essa teoria tem críticas. Alguns dizem, se fossem humanos do futuro, por que não se revelam? A resposta pode estar no risco de alterar a linha do tempo, o famoso efeito borboleta. Outros perguntam, por que só agora começaram a aparecer? Talvez sempre estiveram aqui, mas só agora temos tecnologia para registrar, investigar e debater isso em massa. Ou talvez estamos perto de algo grande, algo que vai acontecer, e eles vieram observar de perto. A verdade
é que a ideia de alienígenas como humanos do futuro é tão assustadora quanto fascinante. Talvez os alienígenas que tanto procuramos nas estrelas estejam mais perto do que imaginamos. Talvez sejam nossos tataranetos vindo do futuro para nos estudar, entender e, quem sabe, tentar nos salvar. Talvez o maior mistério do universo não esteja lá fora, mas dentro da nossa própria história. Agora pensa comigo. Se os alienígenas são, na verdade, humanos do futuro e já dominam a viagem no tempo, o que impede eles de voltarem não só até a nossa época, mas muito antes? E se esses seres já visitaram a Terra há milhares de anos, antes da escrita, antes da história registrada, antes da civilização como conhecemos? Isso explicaria um monte de coisas que até hoje são um mistério. Por exemplo, por que existem tantas representações de seres com capacetes, homens das estrelas, ou deuses que descem do céu em pinturas rupestres, esculturas e templos espalhados por todo o mundo? Por que povos que nunca se encontraram, como os maias, os egípcios e os sumérios, descreviam visitas de entidades celestiais que ensinaram agricultura, matemática e astronomia? Talvez esses deuses fossem apenas humanos do futuro, viajantes do tempo que voltaram até o início da nossa história para observar, ou quem sabe, ajudar o nascimento da civilização. As linhas de Nazca, no Peru, as pirâmides do Egito, que até hoje não conseguimos explicar como foram erguidas com tamanha precisão, as gravuras rupestres de milhares de anos atrás, que mostram figuras humanoides com antenas ou capacetes, tudo isso pode não ser coincidência. E se esses registros antigos forem o rastro de visitas repetidas ao longo do tempo por esses mesmos seres? Afinal, se alguém tivesse a capacidade de viajar no tempo, não voltaria apenas uma vez. Eles poderiam observar momentos-chave da humanidade. Poderiam estudar o passado em diferentes períodos, como quem assiste uma série do começo ao fim. A linha do tempo que vivemos pode ter sido moldada por observações invisíveis, por olhos que nos assistem de longe e de fora do tempo. Mas aí surge uma dúvida inevitável. Se esses seres visitaram civilizações antigas, por que hoje em dia quase não vemos nada parecido? Por que não aparecem mais com a mesma frequência? A resposta pode estar na própria evolução da humanidade. Hoje, vivemos em uma era onde tudo é documentado. Satélites, câmeras, inteligência artificial, redes sociais. Se algo incomum aparece no céu, em segundos já está no celular de alguém, rodando o mundo todo. Estamos mais atentos, mais tecnológicos, mais curiosos. Talvez por isso eles tenham parado de aparecer de forma tão direta. Ou melhor, talvez tenham se tornado muito mais cuidadosos. Se esses seres realmente forem humanos do futuro, eles sabem o risco de serem descobertos. Sabem que revelar a própria existência pode causar um colapso na nossa linha do tempo. Ou pior, mudar completamente o curso da história. Na era da informação, qualquer deslize pode ser fatal para quem está tentando operar nas sombras do tempo. Por isso, talvez eles ainda estejam aqui, observando, agindo de forma discreta, sem interferir demais, porque sabem que hoje seria muito mais fácil serem descobertos. E o tempo não perdoa quem brinca com ele. No fim das contas, talvez essa pergunta nunca seja respondida de forma definitiva. Talvez os mistérios do tempo sejam feitos para nos desafiar, não para nos dar respostas fáceis. A ideia de que os alienígenas são, na verdade, humanos do futuro, nos obriga a olhar para frente e, ao mesmo tempo, olhar para o espelho. O que vamos nos tornar? Se tivermos a chance de visitar o passado, o que faríamos com esse poder? Talvez não estejamos sós no universo, mas talvez o que estamos vendo lá fora seja apenas um reflexo do que ainda vamos nos tornar aqui dentro. E se algum dia essa teoria se confirmar, não vai ser o fim de um mistério, vai ser o início de uma nova consciência. Porque entender que os alienígenas somos nós é entender que o futuro já está nos observando e cabe a nós decidir se vamos evoluir ou desaparecer. Se esse vídeo te fez pensar diferente, então já valeu a pena. Imagina quantas outras teorias malucas ou geniais a gente ainda pode explorar juntos por aqui. Então,
Se você curte mistérios, ciência, conspirações inteligentes e aquele tipo de curiosidade que dá um nó na mente. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa vindo aí. E se você acredita que essa teoria pode ser real ou não, comenta aqui embaixo. E se for verdade? Vou ficar de olho nas melhores respostas para usar nos próximos vídeos. Valeu por assistir até aqui e até a próxima viagem no tempo.